pessoal, esse encontro de hoje a gente vai falar sobre gestão de risco na cadeia de suprimentos, onde nós temos diversos casos e diversas situações que podem colocar a nossa cadeia de suprimentos em risco. Mas eu comento muito com vocês que gestão de risco, para mim, é oportunidade. Gestão de risco, ela trabalha com o que você pode tirar de melhor daquela situação, mesmo que seja algo desafiador. A gestão de risco dentro da cadeia de suprimentos, compras, logística, almoxarifado, precisa ser tratado, e existem ferramentas e existem situações que acontecem que precisam ser analisadas. Então, é isso que eu quero hoje mostrar para vocês aqui nesse nosso encontro, tá? Esse encontro acontece todas as quartas-feiras, dentro do nosso canal do LinkedIn, está sendo transmitido diretamente no nosso Facebook e também no nosso Instagram. É só colocar lá, @tobisupply, que vocês vão encontrar lá, e não deixe de se inscrever no canal e dar seu like, comentar, para o nosso canal crescer e eu estar aqui todas as quartas-feiras, às 9h30, falando com vocês sobre mitigações de diversas situações da área de suprimentos, e hoje a gente vai falar sobre a área de risco, que é um assunto muito importante, inclusive para você que está fazendo entrevista de recolocação ou fazendo drive de carreira dentro da própria empresa. É um assunto que desperta muita atenção de quem está entrevistando vocês. Então, sempre comentem sobre gestão de risco nas entrevistas, porque isso mostra um grau de senioridade muito grande em relação à sua atuação dentro da cadeia de suprimentos. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre esse risco na cadeia de suprimentos, que anos atrás, né, em termos usados mais nos bastidores, e depois da pandemia ele começa a se tornar uma coisa cada vez mais dentro das áreas realmente estratégicas. Para muitas empresas, essa pandemia foi um catalisador, né, que expôs ali o grau enorme da vulnerabilidade que essas empresas tinham. Atualmente, à medida que as empresas começam a se recuperar, e nem todas, tá, pessoal, já se recuperaram das disrupções ali causadas pelo Covid, né, infelizmente, a prioridade máxima delas é dentro da otimização das cadeias de suprimentos. E não esquecendo que a gente está falando de compras, logística e almoxarifado, eu não estou falando somente da área de compras. E em vez de incorporar, né, esses riscos, né, em vez de incorporar soluções improvisadas, o que essas empresas, as mais estratégicas, estão fazendo? Elas estão criando, né, processos, procedimentos para melhorar exatamente na antecipação desses riscos, né? Adotando ali ferramentas, integrando perfeitamente as suas cadeias e aos seus clientes, sempre pensando também no seu fornecedor, na busca da matéria-prima, na busca pelo produto e pelo serviço, que pode ali estar ocorrendo algo em relação a esse fato de estar ali sofrendo algum risco. Então, quando a gente fala, né, sobre a agitação global que aconteceu, né, nos últimos anos, surgiram muitos desafios aí geopolíticos que a gente está vivendo hoje, e diversas guerras, infelizmente, pelo mundo, e isso afeta demais, né? E pode levar aí a escassez de energia, de matérias-primas. Quem hoje trabalha, principalmente da área de celulose e papel, está vendo a dificuldade de se conseguir containers ou embarcações, né, para fazer o transbordo aí dos seus produtos, né? E eu gosto muito de trazer essas pesquisas, mas não pesquisas de achismo, né? Pesquisas de empresas sérias, e eu gosto muito das pesquisas do MIT, que tem uma linha científica boa. Eles pesquisaram com os líderes das cadeias de suprimentos, e eles mostram que essa agitação geopolítica é o principal item hoje de preocupação da gestão de risco, e inclusive junto com a falta ali de matéria-prima, né? Em qualquer diretoria do mundo, em qualquer projeto que eu estou, e quando eu coloco ali, eu participo de reuniões com os líderes, com os CEOs, com os diretores de compras, eles sempre falam, né, que os maiores riscos que eles estão enfrentando hoje nessa incerteza do que acontecerá no dia seguinte, né? Essa reviravolta que tem do dia seguinte. Então, felizmente, né, hoje, as empresas, e dentro das suas linhas de produção e de operação, elas estão trabalhando de maneira muito mais conectadas, né? E algumas empresas multinacionais de maneira global, volátil, né? E uma das estratégias descritas, principalmente pelo MIT e a Procter Gamble, tem também uma pesquisa mais focada na empresa dela, que é muito interessante também. Eles falam, juntos com o MIT, que a maior oportunidade é mapear e monitorar e medir essa exposição da empresa em eventos geopolíticos. Eles comentam muito isso, onde todos os elos, eles falam que todos os elos, todos os pontos de acesso da cadeia
precisam ser respondidos com agilidade, e desses acontecimentos, eles citam um exemplo que foi a criação de uma rede muito mais diversificada, principalmente dos fornecedores e estabelecimentos que estabeleciam as conectividades, né, em tempo real. Os parceiros começaram a se adequar e a se integrar dentro dos sistemas dos seus compradores, e isso foi uma situação que aconteceu de uma forma muito, muito peculiar. E isso tudo, quando a gente trata sobre isso, as empresas começam, então, a se adequar com muito mais capacidade para trabalhar esse ponto. E quando a gente fala, né, da agitação global, né, essa parte dos cenários hipotéticos, né, dos cenários de funções analíticas preditivas, né, as melhores situações começam a se transportar dentro ali com tecnologias como as IAs, Machine Learning, o IoT, né, que vão agregar ali uma automação de inteligência muito maior, e elas vão estar ali centralizadas, né, nessas disrupções de dissolver esses problemas que podem gerar atrasos ali em outras situações, podem fazer, inclusive, a perda de algum outro projeto. Muitas empresas elas estão sentindo ali a pressão e a ameaça, principalmente da recessão dentro daí das economias mundiais. Os Estados Unidos já sinalizou, o Brasil começa a observar isso com atenção, ou seja, a inflação e as más condições, né, de todas as áreas econômicas. Hoje em dia, as grandes multinações elas começam a dar ali um sinal dessa turbulência e dessa visibilidade ali que eles precisam colocar ali em busca de soluções inteligentes, né? E tais soluções, quando a gente fala da cadeia de suprimentos, tais soluções, elas passam muito por ferramentas, né? Como previsões e funções analíticas de dados. Hoje tem aí o Procurement Orchestration, que é uma filosofia que vem agregar ao Strategic Sourcing, que já estava criando mais burocracia do que criava funcionalidades estratégicas. O Strategic Sourcing veio numa terra que não existia muita coisa para o comprador, e nós nos apegamos a ele, mas o Strategic Sourcing, ao decorrer do tempo, ele começa a ficar cada vez mais obsoleto, e a funcionalidade exatamente dessa filosofia do Procurement Orchestration, ele vem para colocar dados em cima dessa linha, onde você tem várias situações, por exemplo, como a tecnologia dos gêmeos digitais, onde você vai programar as suas máquinas para elas se comportar dentro de processos tecnológicos, onde vão estar ali sendo medidos em tempo real. Você tem as simulações de resposta e desempenho de diferentes cenários relacionados aí a todos os processos, não só os processos internos de suprimentos, como, por exemplo, a inflação, o que acontece com a recessão, ou seja, e tudo isso hoje já está muito conectado, principalmente aos grandes ERPs. Hoje a SAP ela é uma das referências nossas, né, assim como a TOTVS, elas começam a trabalhar para modelar todos esses dados, para entregar para os gestores, para entregar para os compradores, para os analistas de logística, de almoxarifado, todos esses dados para que eles possam, no final, compreender esses elementos móveis e obter maior visibilidade. Isso aí é uma situação muito importante que hoje vem acontecendo em relação a isso. E quando a gente fala, né, da economia ainda, dessa inflação que nós enfrentamos, esses riscos de picos repetindo, né, onde os preços e a escassez de matérias começam ali a trabalhar. E quando as equipes, né, de P&D, design, elas estão integradas ali à área de suprimentos, aos ecossistemas ali da nossa produção, as empresas começam a ganhar uma estratégia a mais, pois elas vão começar a desenvolver preventivamente esses designs de produtos alternativos e design de produtos e também de serviços alternativos dentro ali de uma linha de escassez ali ou inviabilidade financeira, né? Esses tempos de inflação, nós enfrentamos também o risco ali de toda aquela falta do que você tem de maior preocupação, que é a matéria-prima da sua empresa, né? Esse planejamento que vai forçar ali uma visão de rede de toda a cadeia de suprimentos, bem como funções ali cada vez mais analíticas e principalmente em tempo real. Porque uma coisa que a área de suprimentos não pode ter e não pode passar hoje mais é ela trabalhar em relação ali a situações que ela não tem ali os seus eventos em tempo real. Então, isso daí é uma situação muito complexa. E quando a gente fala, né, dessas disrupções causadas também por eventos climáticos, a gente está vendo, inclusive, nesse momento agora, um grande furacão chegando, né, nos Estados Unidos, aterrissando agora, nesse momento. Então, assim, essas inundações, essas ondas de calor, essas mudanças, né, climáticas, a área de suprimentos, primeiro,
ela, antes de falar que ela precisa ter essa visibilidade, a área de suprimentos precisa trabalhar todo esse processo, principalmente trabalhar com uma pegada do ESG, uma pegada de sustentabilidade, uma pegada de diminuir a pegada de carbono, ou seja, a área de suprimentos, ela precisa, para evitar esses riscos, ela precisa começar lá no início do seu processo, né, da sua área de vendas, da sua área de marketing, a área que passa o escopo, é necessário que a área de suprimentos possa estar alcançando exatamente essa linha muito mais de sustentabilidade para evitar tais riscos que a gente acaba comentando, né, nessa linha de produção incerta por todos esses eventos climáticos que hoje estão acontecendo aí. E quando a gente fala sobre isso, uma estratégia útil é esse mapeamento e monitoramento, principalmente que está acontecendo hoje dentro das fábricas, né, em toda a cadeia de suprimentos, com uma diversificação, principalmente da base de fornecedores. Hoje em dia você precisa criar, claro, parcerias duradouras, mas você não pode deixar de ter ali um único fornecedor, um único parceiro. Você precisa expandir a sua capacidade ali de implementar ali outras estratégias, a energia verde, a energia sustentável, mitigar esses riscos ao longo prazo e, obviamente, ter metas ambiciosas que exigem soluções muito mais poderosas e que acompanham um sistema e processo de negócio existente e também se incorporam a eles. Então, isso também é uma situação que precisa estar sempre sendo observada. E, hoje em dia, a não conformidade com o ESG e as determinações relacionadas a essas respostas são riscos e criam ali preocupações para toda a governança ambiental da empresa, né? E embora ali estejam eticamente motivadas, todas as empresas, né, estejam eticamente motivadas a cumprir essas metas, as melhores empresas também são estimuladas também por esses enormes riscos e prejuízos de não conformidade, riscos que incluem aí multas, sanções, perdas financeiras, ameaças, né, e que ameaçam qualquer negócio dentro ali da conformidade, que pode resultar disrupções operacionais, incluindo ali a apreensão do estoque, recalls, dano da reputação. Isso é horrível, de todas as maneiras, de todos esses. E para vencer esses desafios, essas empresas precisam de ferramentas para rastrear e gerar relatórios sobre as atividades e parcerias das empresas, né? Criando visibilidade, transparência para toda uma cadeia de suprimentos cada vez mais ampliada, mais amplificada em todos os seus processos. E uma das coisas, né, que a gente sempre fala é essa não conformidade com ESG, as modernas soluções de gestão de pegada de carbono dos produtos que facilitam esse cálculo todo ali em tempo real, indicam ali várias capacidades ali de gerar relatórios de progresso rapidamente ali conforme, né? A To Be Supply faz inúmeros projetos hoje em dia dentro da área de sustentabilidade, focado na cadeia de suprimentos, e a gente vê cada vez mais essas solicitações por projetos que identificam na cadeia de suprimentos riscos e também oportunidades enormes de melhoria. O que não acontecia no passado, de você não entender qual era a pegada de carbono do seu fornecedor de primeiro, segundo nível, hoje a gente já está chegando ao terceiro nível. A gente quer saber qual é a matéria-prima que foi colocada naquela grande estrutura que a gente acaba edificando, né? Dentro da área de óleo e gás, hoje você tem os grandes módulos sendo entregues aos FPSOs cada vez mais complexos, e lá atrás as grandes empresas já começam a trazer nos seus relatórios de sustentabilidade, nos seus relatórios de pegada de carbono, todo esse processo, né, de busca por todos esses índices que estarão ali dentro dos seus relatórios, dos seus planos de investimento. Então, quando você fala, né, sobre isso é muito importante. Outro risco que está acontecendo demais são as ameaças cibernéticas, né? Que, embora os benefícios da cadeia de suprimentos, de forma a estar conectada, elas também precisam ali observar esse risco cada vez mais elevado da associação do crescimento das redes, dos IoTs, das disrupções, dos ativos que estão ali conectados. Hoje em dia, as empresas estão colocando cada vez mais barreiras para que você não fique descoberto ali por intrusos, né, tecnológicos e, claro, a maior simplificação e colaboração de todos esses processos visam, né, capturar e mitigar essas ameaças. É muito recomendável aumentar todos esses investimentos em treinamentos de segurança dos colaboradores, né, e esses riscos dos fornecedores que representam, né, quando você fala de ataques cibernéticos,
os próprios fornecedores, eles representam um índice muito alto ali em decorrência dessa linha de integração também com as cadeias de suprimentos. Tem um artigo da Forbes que fala muito sobre isso também, sobre cada vez que você se conecta mais com o fornecedor, mais risco você precisa depurar, porque você precisa entender se aquele fornecedor tem o mesmo nível de preocupação dentro das cadeias de suprimentos como você tem dentro da área tecnológica. E essas ameaças, há anos, né, que empresas que têm sistema de ERP, de gestão, né, de suprimentos, que estão desatualizadas, eles começam a trabalhar para eles observarem que é realmente um risco muito enorme quando você tem uma bagunça ali digital, né, códigos e acessos vulneráveis. E hoje, desenvolver esses sistemas de gestão diferentes, né, em divisões diferentes, o ERP ele começa a ficar cada vez mais, no jargão, cada vez mais parrudo, né? Onde você começa a levar seus dados para locais nuvens, o in-memory, que é escalável, ou seja, soluções que vão permitir ali automatizar a necessidade de segurança em tempo real e aplicar todas essas diferentes em plataformas que estão cada vez ficando mais seguras e unificadas, né? Antigamente você tinha muita plataforma diferente, e hoje você não tem tanta plataforma assim diferente, você está concentrando mais dentro de uma só. Um outro risco que vem muito nessa escassez de matéria-prima, né, que pode ali ser causada por uma oferta volátil, né, quase 2 em cada 3 empresas tem esse armazenamento mais estoque, né, que é uma preocupação das empresas em ter cada vez mais estoque, mas isso, por um outro lado, vai empatar também o risco financeiro, né? Essas empresas, por exemplo, a Volkswagen, eu tirei um dado de uma apresentação da Volkswagen, ela muda uma abordagem de planejamento de demanda muito mais holística, que vai estar habilitando a ela a melhor disponibilidade, e ela começa a reduzir ali esses estoques dentro da cadeia de suprimentos em multinível, né? A Volkswagen ela começa a trabalhar ali numa altura de posição onde o fornecedor se coloca como um fornecedor confiável e baseado em tecnologias inovadoras de uma forma onde ela não começa a trabalhar com estoques tão grandes, né? E diante dessas ameaças de matéria-primas e produtos acabados, a própria Volkswagen ela fala, né, que ela começa a desenvolver práticas mais robustas dentro da organização, evitando exatamente essa escassez e trabalhando com planos de contingência que ela aproveita ali, junto com as suas soluções de softwares, de recursos, onde eles começam a dominar ali o planejamento da oferta e de demanda junto ao seu almoxarifado, né? E quando a gente fala, né, dos riscos da logística, que estão muito atrelados ao almoxarifado, à área de compras, nos últimos anos, a gente tem visto esses problemas de transporte, né, e que são dignos aí de manchetes, incluindo os gargalos de frete marítimo, greves marítimas. Eu comentei sobre o problema que são todos, mas eu vejo muito, porque eu tenho muitos clientes na área de celulose e papel, e eu vejo aí a parte de contêiner, mas greves marítimos, os fechamentos portuários, né, generalizados. E uma das disrupções mais notáveis que eu coloco aqui foi um dos maiores navios, né, contêineres ali do mundo, que calhou e bloqueou ali o canal de Suez por uma semana e causou. Isso é um risco muito grande, né? A gente precisa se adaptar ali aos transportes dinamicamente, onde a gente vai começar a usar essa parte do blockchain para rastrear informações em tempo real e também informações 100% confiáveis, né? Processos automatizados de gestão de frete e expedição, colaboração em nuvem, documentação de frete padronizado, e principalmente hoje dentro do Brasil, uma certificação que a Receita Federal coloca para as empresas, e são todas as empresas que fazem algum tipo de importação, ela coloca aí o OEA, que também, se vocês não conhecerem, não estiverem até agora não ouvi falar, ou só ouvi por cima do assunto, entra lá na página da tubisupply.com.br, e nós temos diversos projetos dentro do OEA que vai trabalhar exatamente para facilitar essa linha de obtenção com mais rapidez de produtos que hoje as empresas precisam ter dentro dos seus estoques, dentro da sua área. Então, o OEA hoje é uma certificação cada vez mais necessária para todas as áreas de compras, de logística almoxarifado, né? Onde os riscos são muito grandes exatamente nessa parte, né, de problemas aí relacionados ali a todos esses riscos logísticos, né? Que são resultados ali por uma pressão
por acelerar prazos ali de entregas na competição ali de operações globais, por exemplo, uma grande operação da Amazon, que começa ali a mitigar cada vez mais, é um exemplo grande, né? Ela usa centros de microexecução, né? Que contém os seus SKUs, né? Mais pedidos em pequeno hub localizado ali dentro de uma central, ou seja, e ela faz ali a parte de transporte, caminhão, custos maiores, início de atividade, ou seja, as empresas que correm riscos semelhantes, eles começam a adotar esses vários centros de distribuição e, felizmente, né, o melhor ali é que os softwares de logística da cadeia de suprimentos, eles começam a oferecer recursos ali, inclusive de planejamento solicitados e que que já estão, que já estão sendo orientados ali por IAs que vão ajudar e que estão ajudando ali a gerenciar essas operações logísticas, tendo uma maior visibilidade e eficiência dentro ali do armazenamento, a execução complexa, né, da distribuição sofisticada dentro dessas operações de última milha. Então, é muito importante tudo isso, né, essa volatilidade da demanda, né, os ciclos de vida dos produtos estão sendo cada vez mais analisados. Basta que um produto ou uma tendência apareça, principalmente, por exemplo, no Instagram, que os consumidores querem comprar aquele respectivo item na hora. Então, como é que as empresas hoje não perdem as oportunidades, tendo essa linha de análise de risco cada vez mais importante para eles colocarem os produtos cada vez mais com mais rapidez nas prateleiras, e essas novas demandas por produtos e serviços devem ser informadas às equipes de P&D para que os designers, né, eles responsáveis pelo desenvolvimento, eles comecem a ajustar os produtos de forma muito mais rápida, seguindo ali a prática, né, da eficaz e sustentável, né? E depois disso tudo, o pessoal de P&D, que é uma equipe que ela trabalha em cima da gestão de risco, ela começa ali a trabalhar e integrar todos esses novos produtos ali dentro da área de vendas da empresa. Então, vocês veem como que isso ali, de uma forma ou de outra, o risco gera uma oportunidade. E quando a gente fala ali dessas tarefas, toda essa volatilidade ela começa a trabalhar ali dentro do planejamento de compras e com tecnologias como machine learning, previsão estatística automatizada. Está aí, então, mais uma vez, o Procurement Orchestration para trabalhar isso dentro desse planejamento que vai fazer a detecção ali dessa demanda muito mais avançada. Então, o planejamento em multinível, né, quando a gente fala, é um planejamento global e tem ali a capacidade que vai considerar, então, essas restrições ali, padronizar automaticamente e de uma certa forma, vão suavizar ali essa volatilidade da demanda. E essas soluções de planejamento integrado com as equipes de tarefas e planejamento de vendas, operações, SOP, ou seja, pode entender e encantar, inclusive, aqueles clientes com respostas rápidas e precisas ali de uma demanda e das expectativas do cliente final. Ou seja, isso também é uma linha que precisa ser tratado dentro da área de risco. E uma outra linha é a falta de transparência. O que acontece com isso? Essa visibilidade e transparência, né, dentro da cadeia de suprimentos são duas coisas, né, diferentes. A boa visibilidade, que é um benefício interno, né, e significa que a área de suprimentos tem uma visão completa, né, uma visão em tempo real das suas operações, enquanto transparência se refere à visão de fora para dentro da empresa também, ou seja, a capacidade e a disposição de expor as suas práticas, né? Por exemplo, a procedência de produtos, matérias-primas, os padrões, né, éticos da sua empresa de sourcing, de mão de obra. E é aqui que a visibilidade, né, acaba aparecendo, essa transparência que vai reunir ali na cadeia de suprimentos, essa visibilidade de ponta a ponta, a transparência total, né, e mostrar ali que sim, para o mercado, que é possível a área de suprimentos conseguir isso com muito mais rapidez e muito mais sendo forte nessa parte da governança, né? E felizmente esses avanços de gerenciamento, principalmente ali do Big Data, da inteligência artificial, de tecnologias de rastreamento, de sensores RFID, do blockchain, eles vão permitir, por um outro lado, a visibilidade, a transparência da onde está o meu equipamento, para onde ele está indo, como que eu sei que aquilo ali está sendo armazenado de forma correta, ou seja, principalmente ali na origem do produto, hoje você tem capacidade ali do blockchain, ele mostrar para você, por exemplo, você vai numa gôndola de um supermercado, de uma peixaria, existem já peixarias e supermercados mais avançados
que você tem um QR Code onde você apontando simplesmente o seu celular, ele mostra para você desde o momento que esse peixe foi pescado, aonde, em que condições ele foi armazenado, que transporte, qual transporte aconteceu, quais são as camadas até chegar ali ao momento que você vai selecionar aquele item ali, aquela proteína, e vai estar consumindo. Ou seja, você tem uma visibilidade muito maior com tecnologias. As tecnologias hoje vieram exatamente para trazer essa visibilidade, essa transparência, né? Os sensores RFID que são instalados ali naqueles produtos materiais, requisitos, né, de sensores, onde os seus parceiros, os seus fornecedores podem lançar luz ali, quando eu falo sobre isso, sobre as áreas antes que eram obscuras dentro da cadeia de suprimentos, momentos que você não sabia onde estava exatamente a sua carga. E esse rastreamento, essa geolocalização, esses alertas preditivos, né, baseados em regras, também ajudam muito a reduzir todos esses riscos, né, quando a gente fala sobre isso. E riscos e informações de negócio, né, pessoal? É um outro risco. Os dados, as informações que nós precisamos para executar bem a nossa função e as operações de produção, eles vêm de várias fontes, né, incluindo redes, IoT, desenvolvedores de produtos, clientes, parceiros de logística, ou seja, é absolutamente essencial que esses dados sejam consistentes e confiáveis, né? Onde você tem soluções de produções em meio digital baseadas em nuvem e IA, que vão garantir que todos esses dados valiosos sejam o quê? Integrados e padronizados para fornecer, então, essas informações confiáveis em tempo real e que é necessário para que todos nós possamos tomar decisões fundamentadas e também responder rapidamente esse risco. Porque o que antes era eu vou tomar uma decisão baseada no meu feeling, né? Hoje não existe mais isso. Hoje as decisões são baseadas realmente em dados confiáveis, dados esses que estão sendo colocados aí à disposição das empresas, né? Onde elas pretendem ali, por exemplo, aumentar e melhorar a visibilidade ali de fornecedores usando softwares, né, e KPIs, onde elas vão medir o desempenho global do nível de fábrica e também ali, junto com o machine learning, executar tarefas, executar análise de causa raiz, ou seja, as ferramentas de qualidade hoje elas começam a entrar dentro da área de suprimento exatamente para que possa acontecer esse monitoramento em tempo real, né, com as tecnologias, principalmente em funções ali analíticas avançadas de IoT, para obter, né, tudo que a gente pode exigir para obter essa visibilidade, esses alertas que muitas vezes não ocorriam em tempo real e que hoje estão acontecendo. Então, a estratégia de mitigação das empresas ela precisa reagir, né, reaja, né, como eles colocam, né, reaja rapidamente às mudanças, e eles estão reagindo por meio de recolocação de recursos e de uso de contratos de prazo mais curtos, né? Então, você, quando tem esses contratos mais curtos, que você tem essa visibilidade e pode fazer isso, a sua reação é muito maior. Ou seja, você vai regionalizar o sourcing, o nearshore, shoring, mudar a produção para países mais próximos, ou seja, o que a gente sempre falava, né, para a área de suprimentos, dar sempre apoio aos produtores locais, e é isso que hoje essas multinacionais estão fazendo. Elas estão trazendo a sua produção e desenvolvendo o mercado produtor mais perto dos seus centros de produção e de distribuição. As empresas hoje, inclusive, dentro de uma linha sustentável, elas começam a não querer trabalhar do outro lado do mundo. Elas começam a trabalhar e solicitar, com o peso que eles têm da área de compras, a solicitar que o seu fornecedor abra grandes áreas de manufatura, grandes áreas de produção perto das suas operações. E você acaba criando, então, esses centros de abastecimento, de compra, de produção em uma área muito mais perto e que evita exatamente todos esses problemas, essa problemática que existe dentro da área de logística. Então, isso é muito importante quando a gente realmente fala, né, dessa adoção, por exemplo, onde a gente observa a adoção de um planejamento ágil, né, que a gente lida com essas incertezas, uma melhor transparência da rastreabilidade, detectar imediatamente gargalos para cumprir essas exigências da área de sustentabilidade. A gente começa a trabalhar também com a área de desenvolvimento de práticas circuláveis. Eu gosto muito disso. Eu tenho, se vocês quiserem saber um pouco mais de economia circular, eu tenho um artigo que está no meu Lattes, é só procurar Alexandre do Vale Lattes, vocês vão ver lá. Eu tenho 2 artigos falando sobre economia circular, onde eu falo sobre essa prática, né, de visibilidade e responsabilidade ambiental, e dentro do design de produtos, do sourcing de materiais, da gestão de mercadorias,
que eles possuem uma vida útil e começa a trabalhar com essa prática sustentável. Eu gosto muito desse tema. E também do tema de fortalecimento desse relacionamento com os fornecedores, que também é uma estratégia de mitigação da cadeia de suprimentos, principalmente quando a gente fala, né, da colaboração e do planejamento ali, do compartilhamento desses dados, né, de padrões dentro de softwares ali em nuvens, onde você tem o seu fornecedor que antigamente não conectava com você em nada, hoje você já tem uma rede extremamente conectável, onde você vai saber o que está acontecendo. Uma outra linha de mitigação ali da cadeia de suprimentos está no desenvolvimento ali de planos, né, baseados em riscos. Hoje em dia, as análises de risco, as ferramentas de qualidade, hoje elas estão voltando, né, com muito mais força, o que era um pouco esquecido há alguns anos atrás. Hoje em dia, e diversos cursos, a To-Be Supply tem curso de ferramentas de qualidade de gestão de risco, aonde essa linha ali começa a ser trabalhada dentro dos impactos, dos fatores ali, desses cenários, de funções ali, onde nós temos exatamente essa parte de gestão de risco junto com a produção, junto com o departamento de qualidade, sobre todos esses riscos. E também dentro desses usos, né, de ferramentas de modelagem, principalmente com a filosofia do Procurement Orchestration dentro da área de suprimentos, que vai fornecer informações ali de diferentes cenários, porque essa linha, essa filosofia, começa a implementar no Strategic Sourcing a parte de dados, que faltava muitas vezes, para que você não criasse uma burocracia que era dita pelo Strategic Sourcing puramente, que você precisava fazer aquilo. Precisava por quê? E hoje essas perguntas começam a ser feitas. Precisava por quê? O que eu vou ganhar com isso? O que vai acontecer se eu fizer isso? E o que vai acontecer se eu não fizer isso? Então, o Strategic Sourcing, ele acabava impondo ali uma metodologia. E quando chega a parte de quando chega toda essa linha de prospecção de números dentro da área de suprimentos, o Procurement Orchestration chega com essa filosofia para implementar uma linha de você ligar os seus KPIs aos OKRs da empresa, ou seja, você tem as métricas muito mais apuradas, você liga essas métricas aos seus KPIs, e esses KPIs, obviamente, vão estar ligados ali ao OKR da sua empresa. Então, quando a gente chega nessa conclusão, né, onde a gente vê que cada vez mais as áreas de compra estão criando essas torres, né, que vão oferecer ali uma visibilidade completa em tempo real de toda a rede, de toda a organização, de todos os fornecedores, fabricantes, parceiros de negócio, e essas torres vão permitir ali que as nossas companhias, que as nossas empresas possam gerenciar ali e planejar variações que antes eram desconhecidas e que limitavam ali as nossas ações, e que hoje você vai conseguir mitigar ali os riscos disruptivos, né, antes de se tornar um problema, né? Em um mundo em que os dados históricos começam a ser trabalhados com cada vez mais amplitude, né, prever essa demanda, né, atual e futura, e essas condições todas que nós passamos aqui, climáticas, guerras, petroleiros que bloqueiam canais, ou seja, toda essa visibilidade de acesso instantâneo, informações atualizadas, serão essenciais ali dentro da nossa agilidade, da nossa resiliência ali da área de suprimentos. Então, a área de suprimentos hoje tem muita oportunidade em cima dos riscos que hoje o mundo está cada vez se tornando uma linha de negócio cada vez com mais riscos, mas esses riscos podem se tornar oportunidades para as áreas terem ali um ganho maior, e suprimentos, ele não deixa de ser ali um protagonista de toda essa história que precisa ali trabalhar. Então, pessoal, façam análise de riscos, visitem a página da To-Be Supply, visitem o nosso YouTube, tem vários vídeos onde eu falo sobre gestão de risco, eu falo sobre a área de suprimentos, eu falo sobre ferramentas de suprimentos, ou seja, não deixem de visitar, se inscrevam no nosso canal do YouTube, não deixem de se inscrever, comentem, compartilhem com seus amigos, é um canal feito para vocês, e das nossas redes sociais, é só você colocar To-Be Supply que vocês vão entrar no Instagram. Eu duvido, faço uma aposta aqui com vocês, de um Instagram tão colocado ali, com tantas matérias sobre suprimentos. Todo dia tem uma matéria que eu seleciono a dedo, eu faço, não tem cópia de ChatGPT nenhum, eu escrevo as matérias para colocar uma informação ali de alto uso para a área de suprimentos. Então, visitem as nossas redes sociais e também entre ali no nosso site, onde, além disso, tem o blog, tem os e-books que vocês podem baixar, tem os cursos que vocês podem consumir, inclusive os projetos dentro das áreas de suprimentos. Beleza, pessoal? Próxima quarta, a gente tem um novo encontro aqui, quarta, 19h30, já é um encontro marcado aqui das nossas lives. E agora, sempre aquilo, né?
bora comprar. Tchau, tchau.